flagrante possa ser efetuado. Mas mais uma vez, com a troca das pessoas, com a participação das pessoas, às vezes até estratégias para melhorar qualquer aspecto podem vir, que a gente vai analisar, vai amadurecer e levar para quem pode tornar isso um parecer, uma resolução, e o que for para ajudar o fonoaudiólogo. O André, aqui rapidamente duas perguntas. A espirometria, se é da competência do fonoaudiólogo, e o que fazer quando tem um ruído externo interferindo no exame audiométrico. Vamos lá, então, eu primeiro sempre deixo a Claudinha falar, porque a Claudinha é a palavra oficial que vive o negócio no dia a dia. Então, por favor, Claudinha. Em relação à espirometria, a gente tem um parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que vai estar falando sobre a espirometria, e o fonoaudiólogo ele pode utilizar a espirometria da forma funcional. Então, como que é? Ele pode usar a espirometria para auxiliar no seu dia a dia na realização das terapias. Mas o laudo a questão nosológica é fazer a espirometria, dar o diagnóstico de espirometria, isso é da competência do médico. A gente não pode, e aí eu vou até abrir para falar, a gente, às vezes acontece do médico do trabalho tá lá, o fonoaudiólogo tá lá, ele quer aproveitar e falar, olha, faz a espirometria aqui pra gente também. Não é da competência do profissional fonoaudiólogo fazer a espirometria. O fonoaudiólogo não pode ter medo de falar, não. Né? Não é da nossa competência legal, então não tem que ser feita. É igual a Cláudia falou, se você vai estar lá, você está fazendo uma terapia, né, com o objetivo, né, de avaliar essa capacidade, né, respiratória do paciente, e isso vai te ajudar, né, a fazer a estratégia da sua terapia, não existe nenhum problema, né, você não está dando um diagnóstico funcional ali, nosológico, né? Mas, com fins, no caso, né, trabalhistas, com fins de diagnóstico, não. Aí só complementando esse aspecto da espirometria. Com fins diagnóstico nosológico, é ponto pacífico, que não é competência de profissional do fonoaudiólogo. Legal. Eu quero só falar, extrapolando também. Só que eu quero usar a espirometria apenas como um exemplo. Existem áreas que, gente, tudo é dinâmico. Hoje, essa é a realidade. Sabe? Hoje essa é a realidade legal. Mas vamos supor que os cursos de graduação começam a mudar a grade. Isso passa a incorporar, existe alguma coisa assim. Se a base for modificada, verificando todos os preceitos legais que cercam uma determinada área, tem coisa que dá para ser mudada, tem coisa que não dá para ser mudada. Então, assim, eu não estou querendo colocar nada subentendido, mas eu estou querendo deixar claro o seguinte: o que a gente, como conselho aqui, o que a gente tem que trabalhar é com base no respaldo da resolução. Então, assim, a resolução comenta isso. Existem outros aspectos legais de outras áreas normatizando esse assunto, assim como, por exemplo, né, já que a gente está falando de audiologia ocupacional, existe isso para audiometria, né, existe para toda a área, existe reserva de mercado de determinados serviços em função da qualificação, da capacitação técnica que o profissional teve. Então, isso é natural, mas tem algumas áreas que são áreas cinzas aí, que são áreas interessantes para discutir. Respondendo... Então, aí eu ressalto que tudo que a gente está falando aqui é no presente momento. E aí eu volto à minha fala, a primeira fala que era: vamos sempre estar acompanhando as resoluções, vamos estar sempre entrando no site do Conselho Regional e no site do Conselho Federal para ver se há mudanças em relação às resoluções. E elas só alteram, desculpa, Rafael, e elas só alteram em função da participação das pessoas também. Então, se os fonoaudiólogos participam, elas alteram. Olha só, gente, só para poder dar um entendimento bom dessa parte da espirometria, algumas pessoas perguntaram se ele pode fazer a espirometria e não laudar.
né, ele tiver prova comprobatória de que você fez o exame, você vai ter problema com outro órgão, né? Então, a espirometria, o diagnóstico, não é da nossa competência. Se você está fazendo conselho do conselho, pare, porque você está exercendo legalmente a profissão. E aí eu reporto ao leigo exercendo, a gente tem muito leigo, os leigos mesmo, né? Os leigos fazendo audiometria, o que eles fazem? Eles fazem o exame e não laudam, né? Mas foram eles que foram ali fazer. Então, no ato de uma fiscalização, vão ser eles que vão ser punidos. Exatamente. E eu acho que se a gente não quer que as pessoas façam isso com a fonoaudiologia, eu acho que a gente também tem que ter a mesma ética profissional. E só para, peraí, então só para fechar, até aspectos técnicos precisam de capacitação técnica específica reconhecida. E só respondendo a segunda pergunta, o que fazer para melhorar a performance acústica do ambiente ou minimizar o ruído de fundo do ambiente? Acusticamente a sala. Tratar acusticamente a sala, basicamente isso. Tratar a sala, tratar a sala, né? Mas na parte que separa a sala da parte de fora para a parte de dentro e tratar a parte de dentro. Aí, gente, eu estou falando isso de forma muito simples, mas aí você tem que procurar quem conhece, mas nós, como fonoaudiólogos, procurando no mercado, a gente consegue muita informação para ter boas noções, para entender por onde trata o negócio. Até para quando você for procurar uma empresa, por exemplo, de engenharia acústica para executar e desenvolver um projeto para o negócio, você está bem... Conhecimento técnico do que eles vão fazer. Exatamente, né? Você não ser enganado. Agora, tem que tomar esse cuidado que a gente falou. Tem a resolução 364, que ela fala que o ambiente de teste é responsabilidade do profissional. Então, se você está num ambiente que observou, está muito ruidoso, né, interfere no exame, né, então aí eu acho que tem que repensar, porque aí você está correndo o risco de assinar um exame que não é o adequado. Aí conta com a ajuda do conselho, né? Chama, pede o conselho para ir lá. Eu vou ressaltar que existe uma recomendação, que é a 11 de 2010, que vai dispor sobre os métodos para avaliação de ambientes para ensaios audiométricos. O que é isso? Porque quando a gente contrata uma empresa para fazer aquela aferição, tem todos os critérios que essa empresa tem que ter para a gente saber que a gente está contratando um serviço de qualidade. E aí, essa recomendação é um dos nossos que pode nos direcionar, para você saber se você está você fez essas modificações no ambiente acústico, se isso foi feito da forma adequada e depois ela vai ser aferida se essa aferição é uma aferição de qualidade. E aí essas normativas, gente, só reforçando, vocês podem entrar, né, no site direto do Conselho Federal, né, o www.fonoaudiologia.org.br, ou no site do nosso regional, que vai te direcionar para essas legislações, né, que é o www.crefam6.org.br, tá? Vou pegar aqui mais uma dúvida do pessoal aqui do chat, só para a gente poder retomar, depois eu vou abrir para vocês. O pessoal está perguntando muito do passo a passo do PCA. Então, gente, eu vou retomar aquilo que eu falei no começo. A função do Conselho é orientar e fiscalizar o exercício profissional dentro das nossas normativas, dentro das legislações. Né? Eu acho que a parte técnico-científica, eu acho que o profissional tem que procurar esse aperfeiçoamento. Né? E isso existem empresas, consultorias e até mesmo outros fonoaudiólogos, né, que são capacitados e que você pode procurar esse auxílio, essa capacitação. Aqui na plateia mesmo tem vários fonoaudiólogos que eu sei que são altamente capazes para desenvolver esse trabalho. Então, gente, é só procurar no mercado gente que é especialista, gente que conhece, porque nada melhor do que a experiência de pessoas que estão no mercado e que têm um embasamento legal para que faça a orientação. Passo a passo, aí tem uma pergunta aqui, perguntando sobre etapas do PCA. Etapas do PCA, aí o que a gente tem em termos de resolução do Conselho de Fonoaudiologia
Aí vai lá, Claudinho. Eles estão perguntando, a pergunta é assim, se o Conselho adotou alguma cartilha a respeito do PCA da empresa, se tem algum direcionamento do Conselho. A gente não tem nenhuma resolução que fala sobre as etapas do PCA, mas a gente vai ter a resolução 428 de 2013, que ela vai falar sobre a atuação do fonoaudiólogo na saúde do trabalhador, como que tem que ser essa atuação. Gente, agora vamos ouvir para vocês estão caladinhas aí, o que mais? A gente está falando demais. Vamos ouvir, quais são as dúvidas? Tem alguma coisa específica que vocês queiram perguntar, comentar, sugestão? Eu cheguei atrasada, desculpa, eu estava trabalhando até agarrada lá no escritório do André até agora. Nossa! Mas vocês comentaram da resolução 428 antes? Chegaram a comentar alguma coisa? Não. Tem na verdade, tem duas questões que eu queria trazer para o Conselho, que estão escritas na 428 agora de abril de 2013. Eu e o André, a gente já discutiu isso. Você não comentou isso ainda, não? O que acontece, Débora? Então, mas eu gostaria que você comentasse aí para eu te dar a resposta formal. Tá, primeiro eu queria saber qual que é a orientação, porque na resolução 428 a gente tem a orientação para a emissão de CAT realizada pelo fonoaudiólogo para os casos de suspeita de doenças ocupacionais. Qual que é, só que isso implica diagnóstico nosológico, né? Qual que é o entendimento do Conselho com relação à emissão de CAT? E aí eu chego no outro problema também de notificação, não para a Previdência, mas para o Ministério da Saúde, que é a notificação para o SINAM, que também contempla diagnóstico nosológico. Né? Então, são duas notificações, uma para cada ministério de competência diferente, mas as duas implicam em definição de diagnóstico nosológico. Qual que é o entendimento e a orientação do Conselho com relação a isso? E a outra questão que eu queria entender melhor com relação à Resolução 428 é a questão da assistência técnica, a Resolução 428 fala que o fonoaudiólogo que presta serviço para uma empresa, ele não pode atuar como assistente técnico dessa empresa. E eu queria entender o porquê que não. Na verdade, a gente, historicamente, né, André, a gente sabe que isso está equivocado, que na verdade o próprio Conselho Federal de Medicina já readecou uma resolução que eles tinham soltado sobre isso há pouco tempo, e aí a gente quer entender se vocês chegaram, eu sei que o André está acompanhando isso, mas assim, já chegaram a conversar sobre isso com o Federal? Tá, olha só, Débora, eu vou passar para você aqui algumas informações, né, básicas assim da 428. Vocês já tinham comentado sobre isso antes? Não, eu cheguei atrasado. Não. Então, A 428, aquilo que eu comentei, né, no princípio. As resoluções, elas dão competência ou não para o fonoaudiólogo exercer alguma função. Certo. O que a 428 fala é que o fonoaudiólogo ele tem uma competência para determinadas questões, certo, né? Não quer dizer que ele é obrigado a fazer. Entendi. Tá? Então, existe uma diferença entre você ter o conhecimento e a competência e você ter a obrigatoriedade de fazer. Certo. Né? Então, você vai ver que nas resoluções, né, muitas vezes fala, o fonoaudiólogo tem competência para isso e aquilo. Ou seja, ele está habilitado, ele tem um conhecimento para isso. É diferente de quando ele coloca, é dever, é obrigação do fonoaudiólogo, porque ele é obrigado a fazer, ele é obrigado a cumprir. Bom, vamos também esclarecer algumas outras questões. Existem algumas normativas que não são do Conselho, né? A gente sabe que existem normativas, né, do Ministério do Trabalho, né, da própria Previdência, né? Por questões práticas, esses órgãos também eles exercem uma função normativa. E muitas vezes eles precisam descentralizar algumas competências para não criar tanta, vamos assim dizer, uma bagunça dentro do próprio serviço. Então, muitas vezes, eles instituam um determinado profissional para exercer determinadas funções. Legalmente. Legalmente, exatamente. Não quer dizer que outros profissionais não tenham capacidade técnica, mas para questões legais e práticas dentro dessas instituições, determina-se um determinado
profissional. Então, hoje a gente sabe que o fonoaudiólogo ele tem determinadas competências, mas que na ordem prática ainda não se consegue executar. Ou seja, dentro de uma pirâmide legal da hierarquia, apesar dele ter competência técnica para algumas coisas, legalmente ele na prática. Então assim, acaba, assim, eu já vou aproveitar o gancho, Rafaela, e começar a falar um pouquinho também. Ô Débora, assim, aí a gente percebe que alguns pontos a gente tem, essa fala é uma fala que é muito interessante, né, que a gente sempre tem que trocar, porque a gente sempre vai colhendo visões, mas o que a gente quer fazer com isso? Todo tipo de... A gente já identificou esse tipo de situação e o nosso papel é, a cada oportunidade de melhoria identificada e a cada ponto polêmico, levar para discussão junto ao Conselho Federal de Fonoaudiologia para que a maioria das pessoas, para que as pessoas que estiverem envolvidas com isso decidirem alterar, modificar, manter, aí vai ser uma decisão conjunta. Mas, de novo, eu vou voltar a falar, para isso é muito importante que quem está na área, quem é atuante, expõe o ponto de vista de maneira formal, porque isso lá na reunião do Conselho Federal, se a Débora falou, se a Nájila falou, se a Carol falou, então se vários profissionais que estão na área estão falando, ó gente, isso aí acho que não é muito bem assim não, analisa aí, então isso ganha um peso muito maior para que o negócio aconteça. E a outra coisa, a última coisa que eu ia falar... rapidinho, né? E qual que é o caminho para isso? Entrar no site do conselho, fazer uma notificação, encaminhar para a comissão de fiscalização, ou através do site, ou através de telefone. E aí, só para fechar essa discussão, acho que eu perdi um pouco o fio da meada, mas não, desculpa. Mas assim, a gente tem que... Não, perdi completamente. Mas porque eu quero... Você fala de assistência técnica? Mas o que eu quero levar, assim, é que para levar para o nível assim, do Conselho Federal, por exemplo, a gente tem que... O Conselho Federal que decide, lembrei, é por isso que eu tinha que rolar um pouquinho para lembrar. É somente com... Eu já falei isso, eu vou só reforçar. A participação técnica de profissionais da área que atuam em audiologia ocupacional, estando no dia a dia, em contato com o conselho, que vai fazer as coisas acontecerem. Porque, historicamente, os fonoaudiólogos que foram os representantes nossos nos conselhos, na maioria das vezes, não tem experiência em audiologia ocupacional. Então, tem muitas coisas que não tem uma certa maldade, às vezes, tecnicamente está certo, mas não tem alguma maldade, que aí, quem está aí, que conhece a audiologia ocupacional e que às vezes está falando assim, eu acho que isso aqui poderia ser um pouquinho melhor, a gente precisa que isso seja formalizado para que a gente traga isso e leve para a discussão. Porque uma posição passiva e de crítica não vai levar para frente. A gente precisa de crescer e para crescer tem que trocar. Porque é isso. O Conselho Federal ele é o órgão responsável por normatizar. E os regionais eles vão estar. São os regionais que vão lá. E aí assim a gente precisa conhecer a demanda para que essa demanda seja levada. Certamente. E essa é uma demanda. Com relação ao Ministério da Saúde, eles falam que é compulsório a notificação ao SINAM. Compulsório, eu entendo que é obrigatório, né? Sim, mas... como é que diz? Sim, mas é isso que eu falei. A gente... nós temos... Porque eu sei que em termos práticos, a gente teve essa discussão no IDE, não foi no IDE? Foi no IDE do ano passado e desse ano. No EIA. Vou colocar isso lá em Recife. Tanto sigla. No EIA, nos dois últimos EIAs, houve essa discussão, né? Lá na reunião de audiologia ocupacional. E o que a gente viu é que na prática ninguém notifica ainda. Aí, Débora, assim, só rapidinho. Na prática, essa chapa que assumiu desde abril.